Você já percebeu que ser uma pessoa boa nem sempre garante respeito? Muitas vezes, quanto mais você tenta agradar, ajudar e se mostrar disponível, menos consideração recebe. Isso gera confusão, frustração e uma sensação silenciosa de injustiça. Afinal, não era para a bondade aproximar, fortalecer, unir? O estoicismo revela uma verdade desconfortável. Ser bom e ser respeitado não são a mesma coisa. E enquanto você não entende essa diferença, pode estar ensinando os outros a te tratar como opção. Se você quer mudar essa dinâmica, fortalecer sua postura e entender por que algumas pessoas são respeitadas sem esforço, continue assistindo e já se inscreva para não perder nenhum conteúdo que vai transformar sua forma de se posicionar. Ser bom, na maioria das vezes, nasce de uma intenção legítima. Você quer evitar conflitos, quer ser aceito, quer manter a harmonia. O problema começa quando essa bondade deixa de ser uma escolha consciente e se torna uma necessidade emocional. Quando você é bom porque tem medo de perder, de decepcionar ou de ser rejeitado, sua postura muda sem que você perceba. Sua presença começa a carregar ansiedade. Suas ações deixam de ser firmes e passam a ser condicionadas à reação do outro. E isso, silenciosamente, corrói o respeito. O estoicismo não condena a bondade. Pelo contrário, ele valoriza a virtude, mas faz uma distinção clara entre virtude e submissão. O estoico é justo, mas não se anula. Ele é gentil, mas não se diminui. Ele ajuda, mas não se sacrifica para ser aceito. Quando você é bom demais sem limites, ensina aos outros que suas necessidades vêm sempre depois. E quando alguém percebe isso, mesmo inconscientemente, passa a te tratar como alguém que sempre estará disponível, independentemente do custo. Ser respeitado, por outro lado, nasce da coerência interna. É quando suas ações estão alinhadas com seus valores, não com o humor ou a expectativa alheia. Pessoas respeitadas não são aquelas que dizem sim para tudo, mas aquelas que sabem exatamente quando dizer não. E o não, quando vem de um lugar calmo e firme, cria contorno, cria estrutura. Mostra que existe alguém ali que se respeita o suficiente para não ultrapassar seus próprios limites. O erro mais comum é confundir bondade com fraqueza emocional disfarçada. Ajudar esperando reconhecimento, ouvir esperando reciprocidade, ceder esperando gratidão. Quando essas expectativas não são atendidas, nasce o ressentimento. E o ressentimento é percebido. Ele muda o tom da voz, o olhar, a energia. As pessoas sentem quando sua bondade vem carregada de cobrança silenciosa. E isso afasta o respeito ainda mais. O estoico entende que o respeito começa onde termina a necessidade de agradar. Ele não mede seu valor pela aprovação externa. Ele age corretamente porque isso reflete quem ele é, não porque espera algo em troca. Essa diferença é sutil, mas poderosa. Quando você deixa de agir para ser visto como bom e passa a agir para ser íntegro, sua postura muda. Sua presença ganha peso. Suas palavras passam a ter mais impacto porque não vêm acompanhadas de medo. Existe também um ponto crucial. Pessoas respeitam quem se respeita, não porque admiram discursos, mas porque observam comportamentos. Quando você aceita desrespeito em nome da bondade, você normaliza esse desrespeito. Quando você tolera invasões constantes, você ensina que seus limites são flexíveis demais. E limites flexíveis não protegem valor. Pelo contrário, diluem. Ser bom sem critério cria previsibilidade. E tudo que é previsível perde valor. O estoico não é previsível emocionalmente. Ele é constante, mas não disponível a qualquer custo. Ele mantém a calma, mas não se coloca abaixo. Ele escuta, mas não se dobra. Essa combinação cria respeito porque transmite estabilidade e autocontrole, duas qualidades raras em um mundo movido por impulsos. A diferença entre ser bom e ser respeitado começa dentro. Começa quando você se pergunta por que está fazendo o que faz. É generosidade ou medo? É virtude ou necessidade? Enquanto essa resposta não fica clara, você pode continuar sendo visto como alguém fácil de acessar, mas difícil de valorizar. E o estoicismo existe justamente para corrigir essa distorção, não mudando quem você é, mas ajustando como você se posiciona. Quando você observa pessoas que são respeitadas naturalmente, percebe algo em comum. Elas não explicam demais, não se justificam o tempo todo e não sentem culpa por proteger seus limites.
Isso não é arrogância, é clareza interna. O estoicismo chama isso de domínio de si. Quem se domina não precisa convencer ninguém do próprio valor. Ele demonstra esse valor na forma como reage, ou escolhe não reagir. Um erro recorrente de quem quer ser visto como bom é acreditar que o respeito vem da utilidade. Ser útil, disponível, solícito o tempo inteiro. Mas utilidade não gera respeito, gera dependência. E dependência quase sempre caminha junto com desvalorização. Quando alguém sabe que pode contar com você independentemente de como te trate, não há incentivo para tratar melhor. O estoico entende isso cedo. Ele contribui, mas não se oferece em excesso. Ele ajuda, mas não se esgota. Ele está presente, mas não se torna previsível. Há uma diferença silenciosa entre gentileza e complacência. Gentileza é uma escolha firme. Complacência é uma renúncia disfarçada. Quando você aceita situações que ferem seus valores para manter a imagem de pessoa boa, você começa a negociar sua dignidade. E dignidade não é algo que se perde de uma vez. Ela se desgasta aos poucos. A cada concessão mal feita, a cada silêncio engolido, a cada limite que você sabia que deveria impor, mas não impôs. O estoico não busca ser amado por todos. Ele busca ser correto consigo mesmo. E isso muda completamente a dinâmica das relações. Pessoas que tentam agradar demais vivem em estado de vigilância emocional, observando reações, interpretando silêncios, ajustando comportamentos. Já quem é respeitado vive em estado de presença. Ele age conforme seus princípios e aceita as consequências disso. Essa aceitação gera tranquilidade. E tranquilidade transmite força. Outro ponto fundamental é a relação com o conflito. Pessoas excessivamente boas evitam conflitos a qualquer custo. Pessoas respeitadas sabem atravessá-los sem perder o controle. O estoico não provoca conflitos, mas também não foge deles. Ele entende que desconforto momentâneo é um preço pequeno a pagar para manter o autorrespeito. Fugir de todo atrito pode parecer paz, mas muitas vezes é apenas medo disfarçado. Quando você começa a se posicionar, algo curioso acontece. Algumas pessoas se afastam. E isso assusta quem construiu sua identidade sendo sempre aceito. Mas o estoicismo ensina que nem toda perda é negativa. Às vezes, o afastamento é apenas a consequência natural de você deixar de ocupar um papel conveniente. Quem só se aproximava pelo acesso fácil ao seu tempo, à sua energia ou à sua validação, perde o interesse quando isso acaba. E isso não é fracasso, é filtragem. Ser respeitado também envolve silêncio. Não o silêncio passivo de quem engole tudo, mas o silêncio estratégico de quem não reage impulsivamente. Quando você para de responder imediatamente, de se explicar, de se defender sem necessidade, você cria espaço. E espaço cria peso. Pessoas passam a medir mais as palavras quando sabem que você não está desesperado por manter a conversa, a relação ou a aprovação. O estoicismo ensina que sua reputação não está sob seu controle, mas sua conduta está. Quando você age de acordo com seus valores, mesmo que isso desagrade, você constrói algo mais sólido do que simpatia, constrói caráter. E caráter é respeitado até por quem não concorda com você. Já a bondade sem estrutura pode ser explorada, testada e empurrada até o limite. Respeito não nasce do quanto você dá, mas do quanto você se preserva enquanto dá. Quando você começa a dizer menos sim, automáticos e mais não conscientes, algo muda no olhar dos outros. Eles percebem que há um custo para atravessar seus limites. E onde existe custo, existe valor. Existe um momento decisivo na vida de quem vive tentando ser bom, o momento em que percebe que está cansado. Cansado de ceder, de entender, de ser paciente enquanto o outro não é. Esse cansaço não surge do nada. Ele é o sinal de que sua bondade deixou de ser virtude e passou a ser autoabandono. O estoicismo olha para esse ponto com clareza brutal. Nenhuma relação que exige que você se diminua constantemente merece ser sustentada. Ser respeitado exige algo que pessoas excessivamente boas evitam: assumir responsabilidade pelo próprio valor. Enquanto você espera que os outros reconheçam sua intenção, seu esforço ou seu sacrifício, você entrega o controle da sua autoestima. O estoico não faz isso. Ele reconhece seu valor internamente e age a partir disso. E quando o reconhecimento externo não vem,
Ele não negocia sua postura para conquistá-lo. Há uma armadilha silenciosa na ideia de "eu só quero o bem". Muitas vezes, esse pensamento esconde a necessidade de ser visto como alguém moralmente superior. E essa necessidade também é uma forma de dependência. O estoico não precisa parecer bom. Ele precisa ser justo. A justiça, diferente da bondade performática, inclui firmeza, limite e, quando necessário, distância. Respeito também está ligado à sua relação com o tempo. Pessoas respeitadas não vivem correndo para atender demandas alheias. Elas entendem que o tempo é um recurso finito e que oferecê-lo indiscriminadamente comunica desorganização interna. Quando você começa a tratar seu tempo como algo valioso, os outros passam a fazer o mesmo. Não porque você pediu, mas porque você mostrou. Outro ponto ignorado por quem confunde bondade com virtude é o corpo. Postura, ritmo, olhar, silêncio. O estoico sabe que respeito não é construído apenas no discurso. Ele está presente na forma como você entra em um ambiente, como escuta sem ansiedade, como fala sem pressa. Pessoas que buscam aprovação falam demais. Pessoas que se respeitam escolhem quando falar. Essa diferença muda completamente a percepção que os outros têm de você. Existe também o medo de decepcionar. Muitas pessoas boas vivem presas a essa sensação. Preferem se decepcionar a decepcionar o outro. Mas o estoicismo inverte essa lógica. Decepcionar a si mesmo repetidamente é o caminho mais rápido para perder o próprio centro. E quem perde o centro perde o respeito, interno e externo. Quando você começa a se posicionar com calma, algo interessante acontece. Você se torna menos reativo. Críticas não te desmontam. Silêncios não te desesperam. A aprovação deixa de ser uma moeda. Essa estabilidade emocional é rara. E tudo que é raro tende a ser valorizado. Respeito nasce dessa escassez saudável, não da abundância descontrolada. Ser bom o tempo todo cria um padrão fácil de explorar. Ser íntegro cria um padrão difícil de atravessar. O estoico não muda seu comportamento para manipular o outro. Ele muda porque se recusa a continuar em desequilíbrio. E esse ajuste interno reflete para fora. Pessoas começam a sentir que não podem ultrapassar certos limites sem consequência, mesmo que essa consequência seja apenas o seu afastamento. A diferença entre ser bom e ser respeitado não é sobre dureza, frieza ou indiferença. É sobre alinhamento. Quando suas ações, palavras e limites caminham juntos, você se torna previsível no que importa e imprevisível no que protege seu valor. E esse equilíbrio é exatamente o que separa quem é apenas simpático de quem é verdadeiramente respeitado. Quando você entende essa diferença profundamente, algo muda na forma como você se move no mundo. Você para de tentar convencer, para de justificar, para de explicar demais quem você é ou o que sente. O estoicismo ensina que quem precisa se explicar o tempo todo já perdeu parte da própria autoridade. Pessoas respeitadas não gastam energia provando coerência. Elas vivem de acordo com ela. Existe uma tranquilidade específica em quem não depende da aprovação. É uma calma firme, não arrogante. Essa calma nasce quando você aceita que nem todos vão gostar de você e que isso não é um problema a ser resolvido. Ser bom demais muitas vezes vem do medo de rejeição. Ser respeitado nasce da aceitação dela. O estoico entende que agradar a todos é impossível e, mais ainda, indesejável. Muitos confundem respeito com ser temido, mas o respeito verdadeiro é silencioso. Ele aparece na forma como as pessoas medem as palavras perto de você, na forma como pensam duas vezes antes de ultrapassar um limite. Isso não vem de imposição, mas de consistência. Você faz o que diz apenas o que está disposto a sustentar. E se afasta sem drama quando percebe desrespeito. Essa previsibilidade sólida cria segurança. Menos segurança gera respeito. Outro ponto central é a relação com o conflito. Pessoas excessivamente boas evitam qualquer atrito. O estoico não busca conflito, mas não foge dele. Quando necessário, ele encara a tensão com serenidade. Não levanta a voz, não tenta vencer, apenas se posiciona. E isso desarma, porque a maioria das pessoas espera reatividade emocional. Quando ela não vem, o jogo muda. Respeito também está ligado à sua capacidade de suportar o desconforto. Dizer não gera desconforto. Manter silêncio gera desconforto.
Se afastar gera desconforto. Quem não suporta essas sensações acaba escolhendo a bondade excessiva como anestesia. O estoico aceita o desconforto como parte da disciplina interna. Ele prefere o desconforto momentâneo à perda de si mesmo. Com o tempo, você percebe algo sutil, você passa a ser menos testado. As pessoas sentem, mesmo sem saber explicar, que você não está disponível para jogos emocionais. Não porque você se tornou frio, mas porque você se tornou inteiro. E integridade impõe limites sem precisar verbalizá-los. A grande virada está aqui. Ser respeitado não é sobre mudar quem você é, mas parar de se abandonar. Quando você se escolhe, o mundo se ajusta. Alguns se afastam. Outros se aproximam de forma mais honesta. E esse filtro natural é um ganho, não uma perda. O estoicismo nunca prometeu popularidade. Ele promete clareza. E a clareza é magnética. Porque em um mundo cheio de ruído emocional, quem age com equilíbrio, firmeza e autocontrole se destaca sem esforço. Essa é a diferença definitiva entre ser apenas bom e ser respeitado.